Olá, bruxos e bruxas! Feliz chegada à nossa segunda aula da imersão nos caminhos da bruxaria natural. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Petrucci, sou bruxa há mais de 40 anos e estou muito feliz de ter você aqui novamente. Ontem, na nossa aula, nós falamos sobre o primeiro pilar da bruxaria natural, que é a liberdade espiritual e como o autoconhecimento é um ponto de partida de qualquer caminho mágico verdadeiro. Falamos sobre o despertar dessa bruxa, desse bruxo que vive aí dentro de você. Hoje vamos falar sobre o nosso segundo pilar. O pilar se chama a tradição viva. E como eu prometi, além dessa aula, você terá acesso ao segundo presente da nossa imersão. Durante essa aula, eu vou revelar para vocês uma senha secreta que desbloqueia um conteúdo exclusivo feito para te ajudar a acessar a sua própria ancestralidade. E peraí, antes que eu me esqueça, se você ainda não está no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, corre lá no meu perfil e entra agora, porque tudo acontece primeiro por lá. Bom, e para começar, como vocês sabem que eu gosto de papear e sempre começo as aulas assim, me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu perdida no seu caminho espiritual? Como se tivesse perguntas demais e respostas de menos? Esse sentimento, ele não é só comum, mas ele também é meio que inevitável. Porque quando você desperta, tudo muda. Tudo começa a mudar. Você enxerga o mundo de uma maneira diferente. O que antes parecia certo começa a parecer meio raso. As crenças antigas não respondem mais. Algumas explicações que te davam começam a não fazer mais sentido. E aí a sua alma entra em busca. Falamos um pouco sobre isso ontem. Você começa a procurar em vários lugares cursos, vídeos, orações, oráculos, práticas. Mas mesmo com tanta informação, o vazio continua. A sensação de estar no escuro e sem direção, ela permanece. Sabe por quê? Porque praticamente ninguém nos ensinou a honrar a nossa origem, a reconhecer que todo ser humano tem uma estrutura invisível que o sustenta, uma herança ancestral energética simbólica, mesmo que ela tenha sido apagada pela cultura, pela religião dominante, pelo esquecimento, por qualquer motivo que seja, né? Ela pode ter sido silenciada. A maioria de nós cresceu aprendendo a se afastar do que veio antes, porque achávamos que a tradição era opressão, o que foi feito antes era ruim, e que liberdade era romper com tudo isso, romper com esse passado. Mas uma coisa precisa ficar clara: a tradição não é o que te foi imposto, é o que te mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A tradição não é necessariamente a religião da sua família, a crença da sua família, mas é aquilo que te liga à terra, à história, ao espírito. É o que te lembra que você não nasceu agora. Você carrega memórias de outras vidas, de outros tempos. Que existe um saber antigo dentro de você que não precisa ter nome para ser verdadeiro. E quando você começa a se reconectar com isso, com os saberes antigos, com os ritmos naturais, com os ciclos que vivem no seu corpo, o vazio começa a se preencher. Porque você deixa de ser uma buscadora perdida e passa a ser uma herdeira desperta. E aí você conhece círculos como esse aqui que formamos com essa imersão, que você não precisa fazer sozinha, você tem tudo isso de gente que compartilha das mesmas sensações e visões que você. Que existem egrégoras vivas, mágicas e seguras que cuidam dessas raízes, que guiam com firmeza, mas com leveza, que acolhem a sua história e ensinam a você criar uma nova história com consciência, com encantamento. Isso é de extrema importância, por isso que eu falo, você não chegou aqui à toa. Por que é de extrema importância? Porque caminhar com quem já conhece o mapa não vai apagar a sua liberdade, só vai te poupar de andar em círculos onde já existem caminhos traçados. Você merece ter uma boa base,
Você merece ser orientada por quem vive isso com verdade. Você merece colo. E você que está aqui me ouvindo falar agora, você sentiu esse chamado, ou está sentindo esse chamado, mas talvez ele não seja uma sensação nova. Talvez esse chamado venha de muito antes e ele só esteja se reencontrando em você agora. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre conto por aqui. Na minha adolescência, eu me afastei da minha família, né? Porque eu venho de família de bruxa, venho de tradição familiar, e eu achava que ser livre significava romper com tudo. E por um tempo eu me senti mesmo livre, sabe? Mas depois de um tempo veio um vazio gigante. Eu senti uma falta de direção, uma dúvida sobre tudo, um sentimento que eu não desejo para ninguém, que é um sentimento de desconexão. Ficou muito estranho, a minha vida ficou estranha, parece que ficou sem sentido. Isso foi muito importante, porque foi só aí que eu voltei para minha linhagem com consciência, e aí eu consegui entender que a tradição não era uma prisão, e sim um portal para quem eu sou, para quem veio antes de mim e para quem eu posso me tornar. Tá bom, Dani, eu entendi tudo que você está falando, mas como eu posso reconhecer e construir as minhas próprias raízes espirituais? Bom, acredito que vocês saibam que nem todo mundo teve uma avó bruxa, né? Ou vem de família de bruxas como eu. Nem todo mundo cresceu vendo ritual, ouvindo o canto ancestral, aprendendo magia no quintal, e tá tudo bem. Mas isso não significa que você não tem uma tradição dentro de você, dentro da sua ancestralidade. Porque a tradição viva não é só o que te ensinaram, é o que te atravessa, é o que pulsa em você, mesmo que ninguém tenha nomeado isso para você. E é por isso que estar cercada por uma comunidade mágica viva, que entende esse processo, pode fazer toda a diferença. Porque quando você está num espaço onde os saberes são respeitados, atualizados e vividos, fica muito mais fácil de reconhecer sua própria raiz e deixar florescer. Dentro da nossa comunidade, por exemplo, nós usamos o desdobramento e a psicografia para acessar esse tipo de conhecimento ancestral. Então, eu bato muito nessa tecla nesse momento para que vocês entendam que às vezes você só está no lugar errado e não que você esteja errado. E como que a gente faz para reconhecer a nossa tradição viva? As dicas são, você pode começar a perceber vamos chamar de tradição pessoal, assim. Quais elementos da natureza sempre te acalmam ou te chamam? Por exemplo, eu tenho uma ligação muito forte com fogo. E a magia sempre foi mais potente para mim neste elemento. Eu sempre gostei de fogueira, de fogo de caldeirão, da chama da vela. Eu fico ali, horas. Outra coisa, a lua. Eu acho encantador a maneira como a lua se comporta todas as noites, como ela nunca tá igual, como ela sempre passa um recado. As estações do ano. Eu acho incrível essa mudança, porque parece muito comigo, com a gente, com o ser humano, né? Cada dia a gente tá de um jeito e em cada lugar a gente tem um, um charme, um brilho, uma magia. Eu amo. E aí você reflete aí o que toca em você. Outra coisa legal, qual história da sua infância ficaram marcadas na sua alma, mesmo sem motivo? E aí, gente, não precisa nem ser algo mágico, mas pode ser algo mágico para você. Uma reunião familiar, um abraço, uma situação, um presente. Eu trago memórias muito, muito interessantes da minha infância, que nem são tão bruxescas, mas elas são muito fortes para mim. Assim, marcam muito a pessoa que sou hoje, sabe? As escolhas que fiz, para onde a minha vida encaminhou, e faz muito sentido. Por isso que acho que marcou e ficou guardado aqui na minha memória. E você consegue lembrar de alguma coisa assim? E aí eu venho com outra pergunta: quais símbolos te emocionam, mesmo que você não saiba o que significa? Isso já aconteceu comigo. Tem vários símbolos, depois a gente vai entender. Mas você olha para alguns símbolos e você mexe com você. Você fala, gente, o que significa esse negócio aí? Sabe? Nossa, forte, né? Mais uma pergunta. Que tipo de espiritualidade te faz sentir enraizada, não apenas fascinada?
Talvez você não tenha conhecimento sobre todas as religiões ou filosofias, mas às vezes você ouve um canto, você vê. Isso acontece muito, o pessoal me manda mensagem assim: Dani, eu vi lá nos seus stories vocês dançando em volta do caldeirão, nossa, eu me arrepiei toda, eu senti. É sobre isso, sabe? É algo que você tá vivendo a sua vida, você bate o olho e fala: nossa, que emocionante, que coisa incrível. Ou algo que você já vivenciou, enfim. Claro, se você não consegue responder alguma dessas perguntas, não tem problema, mas isso é um começo para a gente entender um pouquinho sobre as nossas próprias raízes. Essas são pistas mágicas, que apontam para uma origem. Se você não recebeu uma tradição, você pode criar a sua, plantar a sua, isso é sagrado. Eu falo o tempo todo aqui para o meu marido, eu falo, eu gosto de criar tradições, eu amo tradições. Vira uma estação do ano, a gente tem tradição aqui, acontece alguma coisa na vida de alguém, a gente tem uma tradição. E grande parte delas eu criei, porque é muito legal. Eu, pelo menos, adoro, acho muito divertido. E falando sobre tradições e raízes, isso não tem nada a ver em se apegar a regras, mas sim reconhecer o que te dá estrutura, pertencimento, poder. A raiz, ela sustenta a gente no meio do caos. A tempestade, se ela não derruba uma árvore, ela fortalece as raízes dessa árvore. Então, a raiz é o nosso porto seguro, é o que realmente nos mantém em pé diante de toda essa bagunça que é a vida, né? É aquilo que você retorna quando você está perdida. É o altar que você carrega dentro de você. E sabe qual é o maior perigo de viver sem raiz? Na minha opinião, e não trago verdades absolutas, é confundir espiritualidade com distração. Ficar pulando de prática em prática, de símbolo em símbolo, e nunca se aprofundar em nada. A tradição viva é quando você escolhe com verdade aquilo que vai sustentar a sua magia, mesmo que comece com um elemento, uma música, uma vela, uma ação. Você não precisa herdar um caminho pronto, mas você precisa construir um caminho com alma. E esse caminho precisa de chão, precisa de sustentação, de raiz, de direção. Viver uma tradição, que a gente fala tradição viva, né? Viver uma tradição de forma viva é reconhecer o valor do que veio antes, as práticas, os símbolos, os saberes, a resistência de quem veio antes de nós para estarmos aqui. É permitir que tudo isso respire dentro da sua realidade, do seu tempo, do seu corpo. E isso é a essência da bruxaria natural. Um caminho antigo que continua vivo porque se transforma com quem o vive. Mas para isso acontecer de verdade, você precisa de mais do que curiosidade, você precisa de estrutura. Você precisa de um espaço onde o saber é cultivado, onde o seu sangue, sua ancestralidade, quem te acolheu na vida é celebrado, é cultuado, de um lugar onde sua magia, ela não é só respeitada, ela é ativada. Nós somos a voz de muitos, de muitas que vieram antes. Nós somos o sonho realizado de muitas e muitos antes de nós. Mas para deixar isso um pouco mais claro, eu vou mostrar algumas formas práticas em que a tradição se manifesta no nosso caminho mágico. Lembrando que aqui a gente está falando, né, de magia, de bruxaria, principalmente a bruxaria natural. E um desses caminhos é a roda do ano, um calendário ancestral que marca os ciclos da natureza com 8 festivais no ano. Cada um celebra uma energia essencial do ano: a luz, a colheita, a introspecção, o renascimento. E seguir essa roda é lembrar que você também é cíclica, que há tempo certo para florescer, para entrar na caverna, para se abrir, para, enfim. E a gente se conecta com o mundo e o mundo com a gente, com as estações do ano, por exemplo, que eu acabei de falar. E se você nunca celebrou um sabá, que é dado o nome desses festivais, são sabás, comece observando as estações do ano, por exemplo. Agora nós estamos no hemisfério sul, nós estamos no inverno, um período mais introspectivo de recolhimento, de reflexão e de cura.
É tempo de olhar para dentro, de silenciar e se perguntar: o que eu preciso deixar morrer para renascer mais forte? Na sua infância, talvez você celebrasse o Natal sem saber que ali haviam muitas celebrações de Iule, do renascimento da luz, que é o nosso inverno, que é um sabá. Talvez você pintasse ovos na Páscoa e não soubesse que isso se conecta com o Ostara, que é um sabá, que é um festival poderoso da primavera, um festival de fertilidade. Você já provavelmente dançou em volta de um mastro enfeitados com fitas coloridas numa festa junina, nem imaginava que fazia parte de um grande ritual que nós celebramos. Já pulou a fogueira com os amigos sem saber do que se tratava, de um Beltane, que é um sabá. Pois é, talvez você nem soubesse, mas naquele momento você estava vivendo um antigo ritual, por exemplo, nesse caso do mastro, da fogueira de Beltane, esse é o festival da união, da celebração da vida. Que rituais você já fazia sem perceber que eram mágicos? Montar árvore, acender velas, fazer um prato específico de comida para a família. Tudo isso são vestígios das tradições ancestrais que ainda vivem em nós. E na bruxaria, a magia muitas vezes está disfarçada no nosso cotidiano. Então, às vezes, numa situação dessas que eu perguntei antes para vocês, e uma situação da infância que você lembra, às vezes era justamente a sua festa junina da escola, era justamente a Páscoa. Aí você fala, nossa, mas é tão cristão, mas por trás dessa celebração existe a explicação pagã, a explicação da bruxaria, da magia. E era ali que você se sentia viva. E o que parecia uma brincadeira da escola é o eco profundo de tradições ancestrais que tocavam em você e você se emocionava. Então, a sua tradição pode já viver em você, mesmo que ninguém tenha te contado isso. Eu estou te contando agora. Existe uma tradição viva em você que você precisa despertar. Bom, um outro ponto também são os rituais lunares, que eu até falei no início. Cada fase da lua traz um convite diferente: plantar, crescer, colher, silenciar. Quando você se alinha com esse ritmo, a vida desacelera. A magia começa a fluir com mais naturalidade e presença. Uma dica prática para vocês: crie um pequeno caderno lunar onde você anota os seus sentimentos, ideias e intenções de acordo com a fase da lua. Aí tá lá, lua nova, tempo de plantar novas intenções. Escreva o que você deseja iniciar nesse período, ou se você se sente dessa maneira. Lua crescente, tempo de nutrir, de organizar, de fortalecer o que você pode fazer nesse período. O que você pode alimentar nesse período? Seus sonhos, seus objetivos. Lua cheia, tempo de colher e de expandir. O que floresceu nesse período? Celebre, comemore. Isso eu falo dentro de você. Porque aí você fala, é só coisa fora. Não, eu tô falando de dentro de você, como você se sente nesses momentos. A lua minguante, tempo de silenciar, de limpar. O que precisa ir embora? Escreve, queima o que você quer que vá embora. Sopre as cinzas ao vento. Mesmo que você nunca tenha feito o ritual, esses gestos, essa escrita, elas podem parecer simples, mas elas já são feitiços poderosos. E fazer essa autoanálise durante as fases da lua, ou nas estações do ano que a gente falou da roda do ano também, pode ser bem legal, você fazer diários para isso, você vai entender mais quem é você na bruxaria, na magia, na sua tradição, e no dia a dia, porque a lua minguante, para mim, ela vem de uma maneira e para você ela vem de outra. Eu amo a lua minguante, eu nasci numa lua minguante, eu fico viva na lua minguante, eu curto a energia dela. Eu amo o inverno, eu amo entrar na caverna do inverno. Eu faço uma grande reflexão, eu vou até o fundo do poço, eu volto voando. Eu amo. Tem gente que não gosta. Tem gente que se sente triste. Então, isso é um grande, porque assim, o grande poder da bruxa é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é liberdade. Então, esses pequenos gestos fazem você entender mais quem é você. Eu, por exemplo, no verão, eu fico super animada também, mas eu tenho grandes excessos, porque é muito fogo. E eu fico, então eu já sei que eu fico demais, então eu já dou aquela segurada, já vou me controlando. Então é sobre isso também, é você aplicar isso no seu dia a dia e utilizar isso no seu dia a dia, porque bruxa faz magia o tempo todo. O tempo todo a gente faz magia. Por isso que existe a religião de bruxaria, que começa com a Wicca,
que não é o que a gente segue, mas começa com a Wicca, e muitas outras tradições de bruxaria se nomeiam como filosofias, porque elas não se consideram uma religião, mas sim algo que você faz todo dia, uma filosofia de vida, você viver a bruxaria todos os dias. Eu acordo, eu tomo banho fazendo bruxaria, eu faço comida fazendo bruxaria, eu brigo com as pessoas fazendo bruxaria, o tempo todo eu estou fazendo magia e bruxaria. E acho que o grande poder da bruxaria é esse autoconhecimento que ele desperta todos os dias em nós. Por isso que toda bruxa que você vê é feliz, é alegre, sabe o que está fazendo, anda a passos seguros, porque o nosso trabalho começa com o nosso tempo, com a nossa tradição, com quem somos para depois externalizar isso. Outra dica poderosa é honrar os seus ancestrais. Na bruxaria, honrar quem veio antes não é nostalgia, é reconexão. Gente, a gente faz muito isso é maravilhoso, isso transforma a vida. Honrar os ancestrais é caminhar com quem já trilhou, com quem sustenta, com quem sussurra a sabedoria no silêncio. É lembrar que você nunca está só. E honrar não só aqueles que a gente conheceu e já partiram, né? As pessoas que a gente teve contato em vida, mas já partiram, voltaram, né? Retornaram ao útero da grande mãe. É honrar quem a gente nem conheceu, mas sem eles, nós não estaríamos aqui. E é muito interessante, gente, porque rola um lance assim, mas meu avô, minha avó, alguém da família que partiu, eu não gostava, não tinha uma boa relação, mas não é sobre isso. Só que sem aquela pessoa eu não estaria aqui, independente de quem ela era. Então eu honro. Como que a gente honra os nossos ancestrais? Primeiro ponto, é vivendo bem. Para você honrar um ancestral, é você viver bem, você cuidar da sua saúde, você comer melhor, você fazer do seu dia o melhor possível, não perder, não passar um dia todo sem ficar feliz, sem ser feliz, sem celebrar as pequenas vitórias. A gente está celebrando o tempo todo alguma coisa. Honrar os nossos ancestrais é aproveitar bem a nossa vida que eles lutaram para a gente ter aqui. Porque você hoje luta muito para ter uma vida boa e para deixar uma vida boa para quem vem depois. Então, muitos agora, né, pessoas que vocês conheceram, que às vezes já faleceram, é um ponto, mas eu tô falando de gerações e gerações e gerações para trás. Daquela mulher lá atrás, há 10 gerações atrás, que silenciou, que aguentou uma repressão para ter uma vida digna para a família dela, e hoje chegou até você. E essa força que você vê, que você tem, vem dela. É sobre isso. Eu não estou falando de algo tão próximo. E se é alguém que você não se deu bem e ela já desencarnou, a gente aprende a respeitar o caminho dela. Nem tudo a gente vai concordar, a gente não vai aplaudir situações horríveis, mas eu tô aqui para mudar isso. Se eu tive ancestrais que fizeram mal, eu tô aqui para mudar isso. E isso é muito bom, porque isso quebra uma cadeia, às vezes, de vida que você vem levando e você nem sabe de onde vem. Porque nós recebemos a influência direta de 7 encarnações para trás da nossa mãe e 7 do nosso pai. E às vezes nós estamos repetindo a vida de alguns que viveram lá atrás. E a gente não quer repetir nada, a gente quer ter uma vida diferente. Então a gente luta para quebrar essa cadeia energética que vem de gerações a gerações. E honrar os nossos ancestrais faz muito parte desta quebra, ou dessa quebra. E nós viemos para acabar com isso. E para começar um novo momento. Ou para equilibrar, para reconectar o que já veio antes. Fazer de uma forma melhor para nós hoje em dia. Então, uma dica prática para você é acender uma vela branca, e falar em voz alta. Eu agradeço aos que vieram antes, que sua força caminhe comigo. Mesmo você não conhecendo os nomes dessas pessoas ou quem são essas pessoas, você pode montar um pequeno altar, você pode usar as fotos de quem você conhecia, ou não colocar nada e só agradecer a todos no geral, não tem problema. Se você tem objetos que lembram as pessoas, sei lá, ou lembra a sua infância ou da sua família, tem um carinho especial, enfim, você pode usar isso no seu altar, ou apenas se sentar em silêncio e dizer: eu honro quem veio antes de mim, que sua força caminhe comigo. Se tem uma comida de alguém que faleceu que você gostava muito, quando você fizer, coloca um pedacinho
daquela comida, uma porção daquela comida nesse altar, oferecendo para sua ancestralidade, ou para sua avó, ou para quem você amava. Isso é honrar, é oferendar os nossos ancestrais, isso é muito positivo. Você pode ouvir uma música antiga que te conecta com suas raízes. Sei lá, eu tenho músicas que eu ouço que eu lembro de quando eu era jovem, e eu volto para aquele momento, assim, nossa, é uma terapia. Só ouvir a música já é uma terapia. Ouvir alguma canção que conecta você com as suas raízes. Você também pode escrever uma carta para alguém da sua linhagem, mesmo que já tenha partido, né? Como um gesto de cura ou gratidão. Isso a gente faz muito para quem a gente não tinha uma boa relação. Então a gente bota tudo para fora, xinga, fala tudo que tem que fazer, né, ali, e a gente queima isso para acabar, porque a gente precisa dessa cura. A gente não precisa ficar com esse sentimento, né? E um lembrete que pode mudar como você enxerga tudo isso que eu falei e até as suas raízes. Por favor, pessoal, não, assim, eu falei para vocês, um altarzinho ancestral básico, uma vela branca, um copo com água, você pode pôr flores, objetos, fotos de pessoas que já partiram, você pode colocar pão, frutas. Claro que isso, dentro de um curso né, de bruxaria, a gente explica melhor, a gente aprofunda e a gente cultua. Mas com essas duas frases que eu usei aí com vocês, vocês podem cultuar ou rezar numa velinha, ou só rezar, não tem problema. Mas a gente precisa, ouçam bem o que eu vou falar agora, a gente precisa desmistificar algumas questões aqui. Não caia na ideia de que cultuar os seus ancestrais é algo perigoso, atrai azar, atrai espírito para dentro da sua casa, espírito sem luz, espírito perdido. Essa crença não vem da bruxaria, não tem nada a ver com a gente. Ela vem de religiões que pregam o medo. A bruxaria não prega o medo, ela traz conhecimento e ela te liberta do medo. Existem religiões que pregam o medo. Isso, e essa crença de que acender vela para pessoas que já faleceram é ruim, é horrível. Isso não tem nada a ver com a magia, com a bruxaria. Aliás, para quem, por exemplo, é um bandista que acende vela para o caboclo, para o preto velho, eles são mortos, né? São espíritos. E as pessoas acendem sem problema nenhum. Aí vai acender para o ancestral, não pode. Gente, para com isso. A bruxaria vem para libertar a sua cabeça desses dogmas e dessa cultura de medo que é colocada na cabeça de vocês para te controlar. Fazer isso vai mudar a sua vida para melhor. Óbvio que não é para você acender a vela e falar, volta, por favor. Não é sobre isso, né, meus amores? É sobre honrar, falar obrigado por você ter vivido, independente se você foi legal ou não, eu vou honrar, eu vou fazer minha parte aqui. Obrigada pela oportunidade, beijo. É isso, gente. Sem esse drama, não tem nada a ver com a gente, por favor. Gente, essa cultura do medo, ela vem de séculos de repressão, de silenciamento das tradições antigas, de um esforço histórico para apagar tudo que nos liga à terra, ao passado, a forças invisíveis, à nossa família, à nossa tradição. Mas quem carrega a magia precisa se lembrar de onde veio, precisa entender que você nasce da terra, que você é o ar, que você é a água, que você é o fogo pulsante. Religiões ancestrais como Ifá, Candomblé, a própria Umbanda, hinduísmo, budismo, xamanismo e até mesmo o catolicismo popular sempre cultivaram a memória dos que vieram antes. E fazem isso com flores, cantos, oferendas, orações e presença. Honrar os mortos não é chamar o sofrimento, é chamar sabedoria, é trazer firmeza espiritual, é lembrar que você não chegou aqui sozinha, que você é resultado de quem resistiu antes de você. Agora eu vou dar um exemplo muito legal para vocês, que vai fazer vocês mudarem um pouco assim esse pensamento de vocês. Procurem um filme que se chama Viva, a Vida é uma Festa, e é um desenho, e o outro que se chama Festa no Céu. São dois desenhos que, com toda leveza, romantismo, emoção e a coisa mais linda do mundo, mostram como lembrar e celebrar dos nossos ancestrais, como fazer tudo isso, honrar os ancestrais nos fortalece, nos conecta, nos devolve a vida. Porque a morte não quebra os laços de amor, nem apaga o que é verdadeiro. Na bruxaria, cultuar seus ancestrais é como acender uma vela no seu altar interno e dizer: eu honro quem veio antes, e com essa luz eu sigo em frente e nada me segura, nada vai me parar.
Não tem doença, não tem tristeza, não tem ninguém no mundo que vai me parar, porque a minha força vem de dentro, apoiada por um monte de outras pessoas que vieram antes. E se você sente esse chamado, entenda. Não é preciso ter conhecido os seus ancestrais para honrá-los. Basta você reconhecer que você veio de um lugar, de uma linhagem, e que cada passo seu pode ser feito em comunhão com essa energia, com essa força silenciosa e profunda. Honrar é lembrar e manter vivo. Mesmo que as pessoas que são adotadas, a gente entende que ele deve honrar a família que o adotou, que o acolheu, porque é uma egrégora viva dele, e honrar o seu sangue, independente de onde veio o meu sangue, independente da sua história, porque você honra quem você é agora e quem você ainda vai ser, com a força de muitos. Então, é muito difícil derrubar uma pessoa igual a gente, né? Olha quanta força, olha quanta proteção, quanta energia. Se você nunca fez isso, começa com simplicidade. A espiritualidade é sua e ela pode ser linda, linda, mesmo nos primeiros passos, nos primeiros movimentos. Aliás, eu particularmente acho que no começo ainda é mais legal, as descobertas, as sensações. Aqui na escola nós fazemos exatamente isso. Nós ensinamos a honrar suas raízes, criar rituais com sentido e transformar o caminho mágico em algo que te representa de verdade. E isso, gente, muda tudo. Porque quando você tem um lugar seguro para aprender, alguém que te ancora, que te guia, que te ensina com respeito, despertar deixa de ser solitário e vira uma travessia poderosa, divertida, gostosa. Todas essas práticas não são apenas bonitas, elas são ferramentas vivas que trazem clareza, direção e sentido real para a sua vida, para a sua espiritualidade. Então, se você sente que você despertou, mas ainda está um pouco perdida, saiba, o que você precisa não é de mais informação solta, é orientação com alma. E a tradição pode ser essa base, não como uma regra engessada, mas como uma bússola, como uma raiz, como um portal de volta para você. Porque quando a gente sabe quem a gente é, tudo é diferente. A opinião do outro é do outro, eu sei por onde eu vou, eu sei que isso aqui para mim não funciona, isso aqui funciona. E quando esse caminho ele é vivido em um círculo, em um grupo, com quem sabe amparar você, consegue trazer um espaço seguro, te guiar de verdade, tudo fica mais leve, mais claro e mais poderoso. E aí eu convido você para fazer um exercício junto comigo agora, já que estamos nesse círculo, né? Pegue um caderno. Vocês estão vendo que as práticas que eu estou trazendo são bem simples, para que a gente não tenha... tem gente aqui que já faz muita magia, muita bruxaria, e tem gente que está começando, então eu estou no meio termo, tá? Então pegue um caderno e escreva, responda as perguntas que eu vou fazer aqui para vocês com sinceridade. Lembrando que essas perguntas estarão depois lá no grupo exclusivo, e eu vou deixar aqui também na descrição, para caso vocês não consigam anotar enquanto eu estou falando aqui, porque eu falo um pouco rápido e é assim, né? A primeira pergunta: qual história da sua família te marcou positivamente? Caso você seja uma pessoa que não tem histórias, não tem uma ligação com a família, não tem problema. Como eu disse, não precisa responder nem todas e nem nenhuma se você não quiser. Mas é interessante você tentar buscar isso. Pergunta 2. Quais práticas antigas você sente saudade ou você tem curiosidade para entender por que você fazia aquilo quando você era pequena? Ah, gente, fala para mim. Tenho certeza que tem umas coisas que aconteciam que você falava, por quê? Eu tenho uma iniciada e grande amiga que toda vez que um bebê nasce, eles fazem uma galinhada. Por que será? Interessante, gente. Vamos que é legal. A última pergunta. Existe algum símbolo, aroma ou memória da sua infância que te conecta com algo sagrado? Isso é legal. É que eu sou muito olfativa, se é que existe essa palavra. Então eu tenho muitos cheiros que me levam a vários lugares, mas enfim. Acredite, essas respostas podem te guiar muito mais do que você imagina. Bom, e o seu segundo presente da imersão vai te ajudar a cultivar essas sementes. A senha secreta para acessar esse conteúdo será a palavra ancestralidade. E não podia ser diferente, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, vocês não acham? Mas, gente, é isso. Amanhã vamos juntas para o nosso terceiro pilar,
a base prática. A aula mais esperada por quem vive perguntando, mas Dani, por onde eu começo? Eu vou mostrar para vocês como transformar tudo isso, o autoconhecimento que você começou a despertar, e a tradição que agora a gente começa a entender um pouco mais, ela começa a pulsar um pouco mais dentro de nós, em prática mágica, viva, segura e eficaz. Porque o conhecimento sem prática é só teoria, mas a prática com intenção é magia viva. Então eu espero todas vocês e todas vocês amanhã aqui no mesmo horário. E, gente, depois eu quero saber essas respostas aí. Tô bem animada, eu tô amando estar aqui com vocês. Então é isso. Até amanhã. Beijos mágicos. Tchau, tchau.